gratuitas ou onerosas. Não. Nós vimos que o artigo 3º, parágrafo 2º, quando ele conceitua o serviço, ele é muito claro. Ele diz que o serviço é uma atividade onerosa colocada no mercado de consumo, sempre onerosa. O que ele não explica, que aí muitas vezes nós temos uma polêmica doutrinária, é como esta remuneração deve ser feita. Se é uma remuneração direta ou se é uma remuneração indireta pelo consumidor. A doutrina caminha para aceitar as duas formas de remuneração, tanto a direta como também a indireta. Muito bem. Então, dessa maneira, a alternativa A ela está incorreta. Segunda alternativa, letra B. Os serviços bancários não são disciplinados pelo CDC, Código de Defesa do Consumidor. Muito bem. O artigo 3º, ele traz a previsão expressa dos serviços bancários como serviços que se enquadram na condição de uma relação de consumo. Mas a caracterização, a aplicação do CDC aos bancos passou por uma profunda discussão jurisprudencial, até que esse tema chega ao Supremo Tribunal Federal, que é responsável por pôr uma pedra definitiva nessa discussão. A origem da discussão, se o CDC era ou não aplicável aos bancos, dizia respeito à natureza do CDC. CDC como norma ordinária, se ele poderia ou não poderia disciplinar as relações bancárias, relações de crédito, que pela própria Constituição Federal, no que diz respeito ao aspecto financeiro, exige uma norma complementar. Esse tema foi superado e o CDC hoje é aplicado às relações bancárias. Aliás, uma das relações em que o CDC é mais aplicado na prática. Por esta razão, esta alternativa B de bola, ela está errada. Vamos lá agora à alternativa C, que diz: os serviços essenciais devem ser prestados de forma contínua. Muito bem, nós vimos que, de fato, os serviços essenciais, os serviços públicos essenciais, eles devem ser prestados de forma contínua. Tudo indica, portanto, que o examinador quer cobrar esta categoria que está prevista lá no artigo 22. Então, o que tudo indica, nos parece que esta é a alternativa correta por enquanto. Mas vamos ler a alternativa D de dado para que nós possamos excluir ou chegar a uma alternativa mais correta. Diz: as relações de emprego podem ser enquadradas como serviços no direito do consumidor. Nesse caso, não. As relações de emprego, que são atividades remuneradas por expressa determinação do CDC, elas não são enquadradas. Elas vão se sujeitar, portanto, às regras de direito do trabalho. Então, relação de emprego, relação de trabalho, está fora do escopo de uma relação de consumo. É verdade que existem algumas polêmicas, nós até temos divergências sobre discussões recentes do Superior Tribunal do Trabalho, se o advogado e o seu cliente, isso é uma relação de consumo, se isso é uma relação de trabalho. De fato, existem algumas situações peculiares em que a polêmica é enorme. Mas, quando nós estamos falando de prova, concurso público, OAB, vamos seguir o que está na lei, que exclui as relações empregatícias do seu âmbito de aplicação. Dessa maneira, a alternativa correta que nós temos é a alternativa C, que fala que os serviços públicos essenciais, eles devem ser prestados de forma contínua. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e não esqueçam de mandar um e-mail para a gente, provafinal@lfg.com.br. Continue assistindo os demais programas com os outros professores, com outros temas e outras discussões. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado. Tchau, tchau.